Eros e Thanatos. Fernanda tinha 40 anos. Solteira, morava sozinha num casarão. Era faxineira numa empresa há 22 anos. Feia, gorda, baixinha e pobre, atributos que a sociedade não perdoa. A natureza foi uma madrasta perversa. Residia perto da empresa e fazia o percurso a pé. A sua vida amarga seguia sem alteração, até que um dia abriram um bar numa das esquinas da sua caminhada. Nesse dia, o seu martírio começou. Todas as noites, quando voltava da empresa e passava em frente ao bar, 5 homens que bebiam numa mesa lhe dirigiam palavras que a magoavam muito. Sempre sofreu muito com discriminação e o preconceito. Seu ódio pela humanidade crescia e tomava conta de todo o seu ser. Qualquer hora que ela passava, eles estavam sentados bebendo e as palavras eram cada vez piores. Diariamente, os homens infernizavam sua vida. Se mudava de rua, no dia seguinte eles estavam naquela rua num bar, humilhando-a com palavras e também gestos. O ódio de Fernanda crescia mais e mais. Num domingo, saiu de casa, fato raro, e pegou um ônibus para o Parque Anhanguera. Não sabia por que estava ali, seguia sua intuição de mulher. Uma voz lhe dizia que ela devia estar ali. Andando pelas alamedas, encontrou um homem que lhe disse: "Venha comigo, que eu lhe direi como se vingar daqueles homens que a infernizam." Como você sabe? "Eu conheço o ódio de todo mundo. Quero ajudá-la." Quem é você? "Quer se vingar deles? Quero. Então não importa quem eu sou. O que lhe darei em troca?" Nada. Basta o ódio que você alimenta dentro da sua alma. Aceita?" Aceito. O homem lhe disse o que devia fazer. Na segunda-feira, um homem se apresentou para Fernanda como pedreiro. Ela o contratou e ele reformou durante 13 dias 2 quartos de sua casa. Quando terminou a obra, o pedreiro desapareceu. Seguindo a orientação do homem, Fernanda dormiu nua durante 13 noites no primeiro quarto. Teve sonhos em que participava de orgias todas as noites. No 14º dia, acordou se sentindo diferente. Olhou no espelho e viu que continuava a mesma. Saiu para trabalhar. Quando voltava para casa, passou em frente ao bar. E lá estavam os homens. Só que dessa vez ela ouviu assobios e elogios. Espantou-se. Chegou em casa e olhou-se no espelho. Continuava feia. Foi assim durante 13 dias. No 14º dia, numa sexta-feira 13, ela os convidou para jantar em sua casa. Eles aceitaram. Ela marcou o encontro para as 10 horas e seu olhar prometia muito. Os homens continuaram no bar. Bebiam e discutiam o que iam fazer com a bela mulher. As horas não passavam. Finalmente o relógio marcou 10 horas. E eles se levantaram para viver uma noite inesquecível. A mulher, belíssima, os recebeu. Eles entraram. Havia uma mesa com muita bebida e comida. Beberam, comeram, brindaram. Quando deu meia-noite, a mulher os levou para o primeiro quarto. Era um quarto cheio de tapetes, uma cama gigantesca. Ela fechou a porta e o quarto ficou na penumbra. Outra porta se abriu e 4 mulheres belíssimas e nuas entraram. Elas dançavam. Os 5 casais se amaram a noite inteira até a exaustão. Os 5 homens acordaram, olharam ao redor e perceberam que estavam presos num pequeno quarto sem portas e sem janelas.
O teto e as paredes estavam forradas com fotos da Fernanda. Naquela hora, Fernanda estava saindo para trabalhar.